Existe uma fantasia, assim, muito consolidada de que a auditoria no setor público funciona quase como uma ciência exata, sabe? A imagem mental que muita gente tem é de um roteiro totalmente engessado. Uhum, matemático até. Exato, matemático. Uma cartilha rígida onde cada passo já está ali cravado em pedra antes mesmo da equipe sair da repartição. É, aquela visão de que o auditor senta na mesa, desenha um mapa imutável, carimba o papel e marcha, tipo, de olhos verdados até o fim do processo, sem desviar 1 milímetro do que foi previsto. E bom, abrindo a nossa análise profunda de hoje, o nosso mergulho nesse material exclusivo sobre planejamento de auditoria no setor público, focado na aprovação em alto nível, a gente vê que a realidade é o oposto disso. Totalmente o oposto. A nossa missão hoje é destrinchar esse conteúdo com a mente do examinador, né, focando especificamente nas artimanhas e no entendimento da temida banca Sebrasp. E fica muito claro que o planejamento é um organismo vivo. E é na tentativa de medir essa compreensão sobre a flexibilidade que as provas derrubam muita gente boa. O examinador ele não quer saber se a pessoa simplesmente decorou uma sigla. Claro que não. Ele quer atestar se existe a compreensão de que a auditoria é, pela própria definição das normas, um projeto. Essa é a regra de ouro. Entender a auditoria como um projeto é a base da sobrevivência para quem faz prova. E um projeto, tecnicamente falando, é um esforço temporário, sabe, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Tem começo, meio e fim. Exatamente. Tem recursos limitados, um prazo estipulado e busca uma conclusão que não vai se repetir de forma idêntica. Mesmo se a gente pensar, numa auditoria financeira anual do Balanço da União, o cenário muda a cada ano. Os números mudam, os ministérios mudam. Mudam, as contas são diferentes, o foco muda. Logo, isso exige gestão de projetos. E a espinha dorsal dessa gestão toda é justamente o planejamento. Ok, vamos desempacotar essa história. Lendo as notas do nosso material sobre aquelas atividades que vêm antes de o planejamento de fato começar, o tal do pré-planejamento, rola uma divisão que parece meio estranha à primeira vista. A diferença entre as financeiras e as operacionais? Isso. Se a equipe vai fazer uma auditoria financeira, as AFINs, a norma exige as chamadas atividades preliminares. A equipe tem que checar a independência, a capacidade técnica e até a disposição da entidade auditada. Tipo, quase como se assinassem um contrato mesmo. Uhum. É bem formal. Mas aí, se a auditoria for operacional ou de conformidade, as ANOPs e a CONFONS, essa etapa contratual simplesmente some e entra a visão geral preliminar do objeto, a famosa VGPO. Fica parecendo que a independência só importa quando o assunto é puramente contábil, sabe? Nossa, isso é um perigo. A independência sempre importa. Sempre. A chave para não cair nessa confusão conceitual é entender o mecanismo por trás do mandato do auditor no setor público. Como assim, mandato? Assim, numa auditoria financeira clássica, muitas vezes a gente está falando de firmas externas ou atuações onde os termos do engajamento precisam ser delimitados formalmente para garantir que não haja conflito de interesses. Faz sentido. Agora, quando um tribunal de contas ou uma controladoria geral vai auditar a conformidade de uma licitação ou o desempenho de um hospital público, a competência para isso já deriva diretamente da Constituição. E da lei orgânica? Ah, entendi. A lei já é o contrato, né? O órgão público não precisa assinar um termo concordando em ser auditado pelo tribunal. Ele simplesmente é auditado e ponto. Exato. E por causa dessa força normativa pesada, o auditor não gasta tempo com um contrato de engajamento formal. Ele pula direto para tentar entender o terreno. Ele vai construir a VGPO, a visão geral preliminar do objeto. E é aí que ele vai levantar a legislação, ler o planejamento estratégico do órgão, mapear os fluxogramas. E é exatamente nesse levantamento de informações que a banca cria testes psicológicos para quem está fazendo a prova. Lembra daquela questão clássica de 2008 do TCU? Nossa, essa é famosa. Essa questão tentou brincar com a ética do candidato. O enunciado dizia que, ao construir a visão geral do objeto, recomenda-se que notícias veiculadas pela mídia não sejam levadas em conta. Para evitar contaminação, né? Isso. Dizia que era a fim de evitar a contaminação ou o direcionamento dos trabalhos mantendo a isenção. O texto é quase sedutor, sabe?
É muito sedutor. Falar em evitar contaminação, manter objetividade, soa perfeitamente como a postura de um servidor público 100% imparcial. Mas é um canto da sereia total. A assertiva tá erradíssima. O examinador ali estava testando se existe a compreensão da diferença mecânica entre o contexto do objeto e a evidência da auditoria. É uma distinção sutil, mas que muda tudo. Muda o jogo. Notícias de jornal, reportagens investigativas na TV, cara, tudo isso é subsídio fundamental para a VGPO. Se a mídia denuncia que uma ponte recém-inaugurada está com rachaduras, o auditor tem a obrigação técnica de incluir isso na visão geral para direcionar os esforços. Isso me lembra muito a etapa de pesquisar um bairro antes de comprar uma casa. Como assim? Explica essa ideia. Tipo, ninguém em sã consciência vai assinar uma escritura de R$500 mil baseado só no que um vizinho fofoqueiro falou na fila da padaria, né? A fofoca do vizinho não tem peso de documento legal para cancelar a compra por si só. Com certeza, seria uma imprudência gigante. Mas essa mesma fofoca sobre o telhado da casa ter voado na última tempestade vai ser muito usada. O comprador vai pegar essa informação não oficial e quando for visitar o imóvel, ele vai olhar especificamente para o forro da casa. Ah, perfeito. A reportagem não entra no relatório final de auditoria como prova legal de superfaturamento, claro. Mas ela diz para a equipe em qual parede eles precisam bater o martelo para achar a infiltração documentável. Sensacional essa analogia. E a prova de que essa visão geral é um documento vivo e dinâmico está no próprio P da sigla VGPO. O preliminar. Isso. Ela nasce preliminar lá na fase de planejamento, mas continua sendo alimentada, revisada e refinada durante toda a execução. E olha, quando o relatório final é publicado, essa visão geral entra como capítulo de contextualização para a sociedade. E aí, a palavra preliminar desaparece. Exato. O conhecimento evolui junto com a fiscalização. E essa evolução constante desconstrói aquela imagem inicial do planejamento engessado. O que leva a gente para o segundo grande mito que permeia a cabeça de quem estuda para a área de controle. O mito do auditor justiceiro. Exatamente. A ideia de que o auditor é um caçador de bruxas. Tem uma questão do CESP de 2005 que cobrou isso de uma forma muito crua. Eu lembro dessa. O enunciado afirmava que o objetivo primordial do auditor é a busca por impropriedades ou irregularidades. Quem assiste a muito filme policial tende a marcar isso como certo na mesma hora. E o examinador adora explorar esse viés heróico, né? A fantasia de que o controle externo existe primariamente para caçar fraudador com uma lupa. Mas a real é que o objetivo primordial de qualquer auditoria governamental não é a punição. É o que, então? É comparar uma situação empírica existente com um critério pré-estabelecido. A missão é atestar a realidade. A equipe vai verificar se a obra que foi entregue corresponde à planta arquitetônica que foi aprovada ou se os gastos de um ministério batem com a lei orçamentária. A fraude, se existir, é um subproduto inevitável dessa investigação empírica, e não a motivação fundamental dela. Perfeito. Se aparecer um desvio no meio dessa comparação de realidades, ele vira um achado de auditoria e vai ser encaminhado. Mas a equipe não sai da base com o único e exclusivo propósito de caçar erros. E ao realizar essa comparação fria de realidades, a equipe acaba operando num terreno meio pantanoso, cheio de incertezas. E é aí que entra a mecânica dos riscos de auditoria. Nossa, e risco de auditoria é um prato cheio para a banca confundir o candidato. Com certeza. O risco supremo, tipo o maior pesadelo técnico da profissão, é o risco de expressar uma opinião inadequada. Que seria emitir um parecer dizendo que as contas estão maravilhosas, saudáveis, quando, na verdade, tem um rombo bilionário oculto nos bastidores. Isso! E para tentar mitigar isso, as normas exigem que o auditor destrinche essa incerteza em 3 frentes principais de risco: o inerente, o de controle e o de detecção. E essas 3 frentes viram um emaranhado conceitual enorme na hora da prova. É preciso ancorar isso na realidade operacional para a galera não se perder. Vamos imaginar que o escopo da auditoria seja avaliar o sistema de folha de pagamento recém-inaugurado de um hospital público estadual enorme.
Certo, um cenário super complexo. Onde e como entra o risco inerente aí? Então, o risco inerente avalia a suscetibilidade de ocorrer um erro material num processo pela sua própria natureza. Isso partindo da premissa de que não existe nenhum mecanismo de defesa instalado. O processo nu e cru. Exato. No cenário desse hospital, pensa bem. Calcular plantão, hora extra com multiplicador variável, insalubridade de diferentes graus, gratificação noturna para milhares de médicos e enfermeiros. É um processo matematicamente muito denso. Uma loucura de variáveis. É altamente suscetível a erro de cálculo. Esse é o risco inerente. A atividade em si possui uma gravidade, uma fragilidade intrínseca. Tá, então o processo por natureza é um campo minado. Sabendo disso, a direção do hospital não quer pisar nessas minas. Então ela cria um sistema de defesa. E aí que nasce a segunda camada, que é o risco de controle, certo? Certíssimo. O hospital, por exemplo, instala um sistema de biometria eletrônica para registrar as entradas e coloca auditores internos do setor de RH para revisar a consolidação mensal da folha antes do dinheiro pingar no banco. Aquela dupla checagem. Isso. Aí o risco de controle é a probabilidade estatística de o leitor biométrico falhar ou do gerente de RH assinar uma aprovação no fim do mês, no automático, sem revisar as horas extras, permitindo que um pagamento indevido passe livre. É a chance do escudo de defesa natural do órgão ser vazado. Exatamente. E o cruzamento dessas duas realidades locais, quer dizer, a alta complexidade inerente somada à possível fragilidade do controle interno, é o que gera a temperatura do ambiente que o auditor externo vai enfrentar. Perfeito. E é só agora que a gente esbarra no tal do risco de detecção. Que, diferente dos outros dois que a gente falou, é o único fator que está sob o poder de manipulação direta da equipe de fiscalização. É o risco do auditor fazer besteira. Basicamente, se o auditor fizer amostragens pequenas demais ou usar procedimentos muito superficiais, ele simplesmente não vai detectar aquele pagamento irregular que já tinha furado a biometria do hospital. É o risco do próprio método de auditoria ser ineficaz. E o que a banca faz diante de toda essa teoria? Ela sabe que a pressão da prova, do relógio correndo, mistura os conceitos na cabeça do candidato. E como faz? Então, o examinador cria nomenclaturas que soam super plausíveis, mas que não existem nas normas. Eles adoram colocar nas alternativas coisas como risco de planejamento ou risco de resultado. O candidato depara com a definição perfeita de risco inerente, mas a alternativa chama aquilo de risco de resultado. Tem que riscar na mesma hora. É ficção literária criada só para medir a intimidade de quem estuda com a letra fria da lei. E voltando para a vida real, tem um complicador natural sobre como esses riscos interagem num órgão público. O setor público está sempre em transformação. Às vezes, um departamento passa por uma reestruturação de sistemas drástica, tipo poucos dias antes de o planejamento da auditoria fechar. E a jurisprudência das bancas sobre essas mudanças é sólida. Na prova para a Procuradoria-Geral do Estado do Rio, o Sebrasp afirmou que alterações significativas em processos justificam, sim, priorização imediata por parte da auditoria. E o gabarito deu como correto. Porque isso altera os riscos, Sim, né? Totalmente. Quando o hospital troca todo o sistema de folha antigo por um software em nuvem inédito, aquelas validações antigas do RH perdem o sentido. O risco de controle dispara até que o novo sistema prove que é seguro. Abre margem para vulnerabilidades novas. E por isso, a teoria manda que áreas em transformação recente exijam prioridade máxima no planejamento do escopo. Bom, mas toda essa análise abstrata de riscos e cenários precisa ir para o papel, né? A administração pública não opera de boca, né? A trilha das decisões da equipe tem que ser impecável para suportar revisões no futuro. O famoso o que não está nos autos, não está no mundo. E aí a gente chega num terreno que é minado de pegadinhas. É a batalha das nomenclaturas. Lendo o material sobre auditorias financeiras, a norma exige 2 documentos estruturais separados, a estratégia global e o plano de auditoria. Os pesadelos de muito candidato. Pois é, porque no português do dia a dia, estratégia e plano são sinônimos. Porque a regra governamental decide criar uma divisão tão rígida entre os dois? Porque essa separação documenta 2 fases operacionais muito distintas. A estratégia global atua como a fundação da missão. É o nível macro.
Ela estabelece o alcance, a época de realização e a direção geral dos esforços. Ela delimita o que vai ser atacado. Isso, o quê? E a palavra-chave matadora para responder prova, aquela que não pode se desgrudar desse documento, é que a estratégia determina a natureza, época e extensão dos recursos necessários. Recursos. Antes de saber exatamente quais servidores da área de TI vão ser entrevistados, o auditor-chefe precisa calcular, por exemplo, que a missão vai envolver 8 auditores exclusivos, ferramentas pagas e 40 dias de campo com diárias. Exato. E isso consome o orçamento. A estratégia global lida com a justificativa dessa alocação logística e orçamentária. E só depois dessa base ser aprovada é que a coisa desce para o detalhamento tático. Aí entra o plano de auditoria. Que ignora a preocupação com o orçamento. O plano especifica as ações da equipe. Ele dita o método. E a palavra associada inevitavelmente ao plano é que ele detalha a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria. Eu tenho um jeito mais palpável de processar isso, que é a analogia da viagem de carro. Conta pra gente. Se a gente decide na sexta-feira viajar cruzando a fronteira, a primeira coisa é ver se é viável. Separar uns R$3.000 para gasolina, ver se o documento do carro está em dia e definir quem vai dirigir. O teto dos recursos. Exatamente. Isso é estratégia global. Agora, como a gente vai efetivamente fazer esse trajeto ainda é um mistério nessa etapa. É o plano de ação que falta. Isso. A viagem em si depende de ligar o Waze no dia seguinte e definir as táticas. Decidir sair de madrugada para driblar o trânsito ou evitar estrada de terra. O traçado no mapa. Isso é o procedimento e é o papel exclusivo do plano de auditoria. Perfeita divisão. E sabe onde mora o perigo na prova objetiva? Onde? O examinador copia o conceito oficial de estratégia global direto da norma, mas ele substitui a palavra recursos por procedimentos. Nossa, é cirúrgico. Muito. A alternativa passa a dizer que a estratégia global define a extensão dos procedimentos analíticos. E com o cansaço da prova, a frase soa super bem. Mas essa simples troca de palavras destrói o conceito e torna a questão falsa. Tem que ter um muro mental separando recursos de procedimentos. Tá. Então, com os recursos garantidos na estratégia e os métodos escolhidos no plano, a equipe avança para investigar. Mas ir a campo só com um bloco de texto denso inviabiliza o foco em uma investigação complexa. E é por isso que a gente precisa de um esqueleto organizacional visual. A matriz de planejamento. Que é outro alvo da banca. Com certeza. A matriz é o painel de controle da auditoria. Ela é pragmática e restringe o ímpeto do auditor. Ela amarra visualmente as questões de auditoria, as informações requeridas, fontes e métodos. É o freio que impede a equipe de sair perguntando coisas aleatórias no órgão. Mas as bancas têm o péssimo hábito de rechear essa matriz teórica com colunas que pertencem a outros lugares, né? Tanto a FGV quanto o Sebraspesp testam quem está fazendo a prova inserindo elementos contábeis ou meio que proféticos na matriz. A armadilha mais comum é afirmar que a matriz apresenta resultados esperados ou horas de trabalho. Horas de trabalho a gente já viu que fica lá na estratégia global, junto com os recursos. Isso. E sobre resultados esperados, é um contrassenso enorme. A equipe constrói as questões de auditoria justamente para investigar os fatos. A matriz não é bola de cristal para prever se vai ter fraude ou conformidade antes de olhar as provas. E sobre essas questões de auditoria, que são a espinha dorsal da matriz. Elas precisam ser balizadas por um critério. E isso nos leva a uma das questões mais profundas do Sebrasp recentemente. O famoso caso do Tribunal de Contas do Distrito Federal. De 2021, que o pessoal apelidou de o caso do auditor Pedro. Esse caso escancarou a exigência por precisão técnica. O texto narrava que um auditor, o Pedro, buscou métricas de comparação para o órgão e cuidou para que esses critérios fossem atingíveis e factíveis no mundo real. O que faz sentido porque métricas inatingíveis tornariam a cobrança no relatório completamente inócua, vazia. Faz muito sentido prático, só que aí a banca entregava a frase para julgamento. Nessa situação, as características dos critérios trabalhados por Pedro eram agir
utilidade. E a mente apressada cai rasgando nisso, porque na nossa linguagem cotidiana, se algo deixa de ser inócuo por ser atingível, passa a ser útil, né? A associação entre factível e útil beira o óbvio na rua. E é a semântica da rua que a prova pune sem dó. Os manuais dividem as características dos critérios em caixinhas rígidas. A qualidade de uma norma ser tangível, de ser possível para o gestor executá-la, responde à definição técnica de razoabilidade. O critério factível é razoável. Exato. O termo utilidade mede outra coisa. Um critério é útil só quando os achados baseados nele atendem às necessidades de informação de quem vai ler o relatório, tipo o Ministério Público. Ou seja, o examinador se postrou o conceito de razoabilidade, cobriu com a consequência coloquial de ser algo útil e derrubou quem não tem apego ao vocabulário técnico. A afirmação era errada. Erradíssima. Essas questões de auditoria não admitem divagação. Elas têm que ser claras, específicas e ter viabilidade investigativa. Se não tiver viabilidade investigativa, a equipe fica paralisada em campo. Diante dessa engenharia toda de conceitos, gabaritar a prova exige fixar 3 alicerces incontestáveis que a gente extrai do material. Quais seriam? Primeiro, esquecer a visão mecânica e o viés justiceiro. O planejamento é vivo, reciclável, e a função primária não é caçar fraude, mas comparar realidade com critério. Perfeito. Segundo, controle severo sobre os documentos. Estratégia global aloca recursos, plano de auditoria define procedimentos. Não dá para misturar. E terceiro, o preciosismo com as palavras. A fronteira absoluta entre a razoabilidade de exigir algo executável e a utilidade da informação para o usuário final. Resumo impecável. E para fechar, eu queria deixar uma provocação para quem estuda, baseada na vida real das repartições. Manda bala. A gente falou que as descobertas em campo alteram as táticas do auditor. Imagina uma operação onde a equipe identifica falhas catastróficas não detectadas antes. O risco de controle entra em colapso. A equipe tem que reduzir radicalmente o risco de detecção. Isso, aumentando o volume de amostras de, 30 para 300 contratos revisados. Mas multiplicar o trabalho muda os procedimentos do plano, o que explode as horas úteis e o custo aprovado lá na estratégia global. Uma reação em cadeia. A provocação é como o auditor-chefe registra essas emendas nesses 2 pilares de forma retroativa, garantindo a continuidade lógica dos despachos, sem configurar fraude documental para quem for revisar isso no futuro. Fica aí o convite para pesquisar como a norma resolve essa sinuca de bico. Compreender que planejamento e execução se chocam violentamente nas trincheiras da administração pública é o verdadeiro passaporte para antecipar a mente da banca. Encerramos por aqui nossa análise profunda. Fica o pensamento no ar. Até o nosso próximo mergulho. Até lá. Bons estudos.